O que acontece quando o homem escolhido por Deus quebra? Na escuridão do deserto, apenas o som áspero do vento que chicoteia a areia pode ser ouvido. Uma faísca risca, e o pavio de uma lamparina a óleo acende, lançando uma luz fraca e trêmula sobre os olhos de um homem. É Moisés. Ele tem 80 anos, mas o peso que carrega o faz parecer ter 120. Seus olhos estão fundos, injetados de exaustão. Ele está além do cansaço, ele está esgotado em sua alma. Lá fora, no vasto acampamento de Israel, um mar de milhares de tendas se estende sob a noite, mas não há paz. Ouve-se um som que se tornou a trilha sonora do deserto. O som de choro. Não é o choro do luto ou do arrependimento. É um choro irritado, queixoso, ingrato. É o som de 2 milhões de pessoas descontentes. Moisés aperta a cabeça com as mãos, como se o som fosse uma pressão física esmagando seu crânio. Acima do acampamento, a grande coluna de fogo divina se projeta no céu noturno, um pilar de luz sobrenatural. É a presença de Deus, uma lembrança constante de sua aliança santa e de suas exigências inflexíveis. Para Moisés, naquela noite, parecia mais uma sentinela do que um conforto. Este era o povo que ele libertara da escravidão, guiado através de um mar dividido, alimentado com o pão dos anjos. E agora, eles choravam. A narração de suas vidas havia se tornado uma queixa constante. O milagre diário do maná, aquela substância misteriosa como semente de coentro que aparecia com o orvalho, havia se tornado monótono. A gratidão pela liberdade foi trocada por uma nostalgia distorcida da escravidão. Eles lamentavam em voz alta, gritando: "Quem nos dará carne a comer?" Eles se lembravam dos peixes que comiam de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós. A memória da escravidão havia se tornado um cardápio glorificado. O povo havia esquecido o chicote e se lembrava apenas do peixe. Moisés ouviu esse lamento, essa rebelião do paladar, e seu espírito finalmente se partiu. Ele se levanta, o peso do mundo em seus ombros. Ele deixa a segurança de sua tenda e caminha sozinho para fora do acampamento, em direção à tenda do encontro, o lugar sagrado onde o céu tocava a terra. O povo o vê passar, uma figura solitária e curvada. Ele não marcha para encontrar seu Deus para pedir força. Ele não vai pedir paciência. Ele não vai interceder pelo povo. Moisés, o libertador, o legislador, o amigo de Deus, marchou pelo deserto naquela noite com um único propósito: pedir a Deus que tirasse sua vida. Ele estava sobrecarregado e preferia a morte a mais um dia de liderança. A queixa havia começado, como muitas vezes acontece, com o populacho, o grupo misto de não-israelitas que se juntara a eles na saída do Egito. Mas o descontentamento era um contágio, e logo toda a nação estava infectada. Eles viam o maná, belo e puro, mas seus corações ansiavam pela carne do Egito. Vemos uma mulher, o rosto contorcido de desgosto, jogar um pão de maná perfeitamente assado na poeira. Crianças choramingavam não de fome, mas de tédio. Homens se reuniam em grupos, suas vozes se elevando em exigências. Eles gritavam que suas almas estavam secas, que não havia nada diante de seus olhos a não ser aquele maná interminável. Moisés ouviu o choro, e a Bíblia registra um detalhe devastador. Ele ouviu cada família chorando, cada um à porta da sua tenda. Não foi um protesto organizado, foi um colapso moral universal e simultâneo. O som era ensurdecedor, e se o povo estava irado, Deus estava ainda mais. A ira do Senhor se acendeu grandemente. A coluna de fogo pulsou com uma luz mais brilhante e avermelhada, um sinal visível do desprazer divino. Mas o fardo recaiu sobre Moisés, e pela primeira vez o profeta se virou contra seu Deus, não em intercessão, mas em acusação. Ele entrou na tenda santa, o ar pesado com a presença de Deus, e desabafou seu coração partido. "Por que fizeste mal ao teu servo?" ele perguntou, sua voz embargada de traição. "Por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o fardo de todo este povo?" A emoção crua de Moisés é chocante. Ele sentiu que Deus o havia enganado, o havia colocado em uma posição impossível.
O complexo de Salvador que lhe fora imposto finalmente o esmagou. Ele era o pai, o juiz, o general e o profeta de 2 milhões de filhos rebeldes. Ele continuou seu lamento desesperado, sua voz ecoando no silêncio da tenda. Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? O sarcasmo em sua voz era palpável. Ele não era o criador deles. Ele não era a mãe deles. Ele era apenas um homem. Ele não podia consertar o que estava quebrado dentro deles. A exigência por carne era apenas o sintoma. A doença era um coração ingrato. Mas o problema logístico imediato permanecia. De onde eu tiraria carne para dar a todo este povo? Ele estava preso entre um povo faminto por carne e um Deus furioso. A pressão era insuportável. Moisés não via saída. Ele não via um caminho para a frente. Ele não tinha mais estratégias, nem mais paciência, nem mais força. Ele havia chegado ao fim absoluto de si mesmo, o líder quebrado diante do trono de Deus. Ele caiu de joelhos na areia batida dentro da tenda sagrada. O silêncio do deserto lá fora era um contraste gritante com o caos em sua mente e no acampamento. Seus lábios tremiam, mal conseguindo formar as palavras. Ele olhou para a luz ofuscante da presença divina e fez seu pedido final, sua única e desesperada solução. Ele não pediu ajuda, ele pediu o fim. Se é assim que me tratas, ele sussurrou, mata-me de uma vez. Peço-te, se achei graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria miséria. A câmera se afasta de Moisés, uma figura pequena, trêmula e quebrada, encolhida diante da majestade avassaladora da tenda santa. Ele havia feito seu pedido, morte ou alívio. O silêncio de Deus pairava no ar, pesado e ensurdecedor. O que Deus faria com seu servo quebrado? O que ele faria com seu povo rebelde? A noite no Sinai estava grávida de julgamento e de uma revolução que ninguém poderia prever. O maior líder da história de Israel havia renunciado. O silêncio na tenda do encontro foi finalmente quebrado. A voz de Deus respondeu a Moisés, e não foi com um sussurro gentil de conforto. Era a voz de um rei, trovejante e absoluta, dirigindo-se às duas crises, a rebelião do povo e o colapso do líder. Primeiro, Deus abordou a exigência por carne. A resposta foi uma repreensão terrível, uma promessa de provisão que soava mais como uma sentença. Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Deus os ouviu. Ele ouviu suas lamentações nostálgicas pelo Egito. A voz divina zombou de sua memória seletiva. Eles queriam a comida da escravidão? Eles a teriam. Mas não seria uma bênção. Eles não comeriam por um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Mais um mês inteiro, declarou o Senhor, até que vos saia pelas narinas e vos seja por enjoo. A imagem era grotesca e deliberada. Deus daria a eles exatamente o que pediram, até que o próprio desejo se tornasse uma fonte de repulsa. E Deus identificou a raiz do problema. Não era fome, era rejeição. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós. Mas Moisés, ainda preso em seu colapso, mal conseguiu processar a promessa. Sua mente, antes um canal para a revelação divina, estava agora atolada em dúvidas logísticas. Ele mudou sua queixa emocional para um debate prático. Ele olhou para a vastidão do acampamento e argumentou com o Todo-Poderoso. 600.000 homens de pé estão entre mim, disse ele. E tu dizes que lhes dará carne por um mês? O homem que viu as pragas dizimarem o Egito, que estendeu seu cajado e dividiu o Mar Vermelho, agora estava questionando a capacidade de Deus de providenciar uma refeição. O esgotamento o havia cegado para o poder que ele mesmo havia testemunhado. Ele gesticulava descontroladamente na tenda, sua voz subindo em descrença. Matar-se-ão para eles rebanhos e gado que lhes bastem? Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Para Moisés, era matematicamente impossível. Ele estava pensando em termos de abate e pesca. Ele havia esquecido que seu Deus era o Deus da criação.
Ele estava tão focado no peso do fardo que esqueceu o poder daquele que o colocou lá. Sua exaustão havia se tornado incredulidade. Foi então que Deus dirigiu a repreensão diretamente a Moisés. A voz divina tornou-se calma, precisa e mortal. Foi uma pergunta retórica que silenciou o profeta e ecoou através dos séculos. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? O poder de Deus teria diminuído? Ele seria capaz de libertar, mas não de sustentar. Agora mesmo verás, disse Deus, se a minha palavra se há de cumprir ou não. Um close na mão de Moisés. Ele a fecha envergonhado. A dúvida de Moisés foi exposta e repreendida. Ele foi lembrado de quem estava no comando. Tendo tratado da provisão carnal com um julgamento iminente e tendo silenciado a dúvida de Moisés, Deus agora se voltou para a crise real. O fardo do líder. A resposta de Deus ao pedido de morte de Moisés não foi alívio, mas uma nova estratégia. Não era sobre substituir Moisés, mas sobre multiplicá-lo. Deus deu a instrução: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Este não era um número aleatório. 70 era o número de representação nacional, ecoando os 70 filhos de Jacó, que desceram ao Egito e fundaram a nação. Era o número de uma liderança completa, e havia uma qualificação crucial. Deus disse a Moisés para reunir homens que saiba serem anciãos do povo e seus oficiais. Deus não estava criando líderes do nada, ele estava ungindo a liderança que já existia organicamente. Eram homens que já carregavam influência, que já eram respeitados, que já haviam provado seu valor em disputas menores. Deus estava prestes a pegar a liderança natural e torná-la sobrenatural. A ordem era trazê-los à tenda do encontro, para que ficassem ali com Moisés. E então Deus revelou o cerne de sua solução. Era um conceito teológico que mudaria a natureza da liderança para sempre. Então descerei e ali falarei contigo, disse o Senhor, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. Esta é a chave. Deus não estava dando a eles um espírito novo ou diferente. Ele estava pegando a unção singular, o carisma divino, a sabedoria e a autoridade que repousavam apenas sobre Moisés, e estava distribuindo essa mesma unção. A obra de Deus era grande demais para um só homem. Imagine o Espírito sobre Moisés como uma grande chama. Deus não iria apagar aquela chama. Ele iria usá-la para acender 70 outras lamparinas. A chama original não diminuiria de forma alguma, mas sua luz agora seria multiplicada 70 vezes. O fardo de Moisés não seria tirado, mas seria compartilhado. A promessa foi selada com as palavras que Moisés mais precisava ouvir. E levarão contigo o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Pela primeira vez, Moisés não estava mais sozinho. A solução de Deus não foi mágica, foi estrutural, foi espiritual. Ele não apenas resolveu o problema de Moisés, ele criou um novo modelo de governança. O desespero de Moisés, sua quebra total, tornou-se o catalisador para uma nova dispensação do Espírito. O fardo seria dividido, a liderança seria compartilhada. A obra de Deus continuaria, não através de um único profeta exausto, mas através de uma comunidade de líderes ungidos. Moisés se levanta. O desespero em seus olhos desapareceu, substituído por um senso de propósito temeroso. Ele se vira e caminha de volta ao acampamento para executar a ordem. Moisés saiu da tenda do encontro, seu semblante transformado. Ele foi até o povo e repetiu as palavras de Deus. Ele falou primeiro da carne, da promessa terrível de codornizes que se tornariam uma maldição. O povo reagiu com uma mistura de medo e expectativa gananciosa, sem entender completamente o julgamento que estava embutido na promessa. Mas então, Moisés se voltou para a tarefa mais importante. Ele se moveu pelo acampamento e começou a convocar os 70 homens que Deus havia instruído. Estes eram os anciãos de Israel, homens cujos rostos estavam marcados pelo sol do deserto e pela sabedoria da idade. Eram líderes de tribos, juízes de pequenas causas, homens já conhecidos por seu caráter. Vemos uma montagem deles sendo chamados. Alguns parecem nervosos, cientes da santidade do chamado.
Outros parecem orgulhosos, honrados pela seleção. Cada um deixa sua tenda, sua família, suas responsabilidades diárias, para atender ao chamado de Moisés. Forma-se uma procissão solene, os 70 anciãos seguindo Moisés. Eles caminharam em silêncio pela vasta planície do acampamento. Notavelmente, eles se dirigiram à tenda do encontro, que Moisés havia colocado fora do arraial, longe do barulho e da contaminação do povo. Esta era uma jornada em direção à santidade, um ato de separação. Chegando à tenda, Moisés posicionou os homens ao redor da tenda. Eles formaram um círculo de espera, 70 homens idosos, vestidos de linho simples, de pé na areia batida. Eles olhavam para a entrada da tenda, onde Moisés estava no centro. O ar estava pesado de expectativa. O deserto ficou em silêncio. Então aconteceu. Um som começou, baixo a princípio, como um vento que se intensifica. Não era um vento natural do deserto. Era o som do poder. A coluna de nuvem que pairava alta sobre o tabernáculo começou a se mover. Ela não se dissipou. Ela desceu. Foi rápida e proposital. A nuvem Shequina, a manifestação visível da glória de Deus, envolveu a tenda e o círculo de homens que a rodeava. O sol brilhante do Sinai foi bloqueado. A cena mudou instantaneamente de uma luz ofuscante para um crepúsculo escuro e tempestuoso, iluminado apenas pela luz interna da própria nuvem. A Bíblia diz simplesmente: o Senhor desceu na nuvem e falou com ele, isto é, com Moisés. No meio daquele redemoinho santo, Deus e Moisés comungaram. E então a promessa foi cumprida. O texto diz que Deus tirou do Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Não foi um ato simbólico. Foi uma transferência real e tangível de poder espiritual. Um efeito sutil, mas profundo, ocorreu. Uma luz, uma energia emanou do centro da nuvem e tocou cada um dos 70 homens exatamente no mesmo instante. A reação foi imediata e avassaladora. Os homens que segundos antes estavam parados em temor silencioso reagiram. Um por um, e depois todos de uma vez, foram tomados pelo Espírito. E o texto diz que eles profetizaram. O que isso significa? Não era necessariamente prever o futuro, era um discurso estático e inspirado. Era o transbordar de um encontro divino. Os homens começaram a falar em voz alta. Alguns levantaram as mãos para o céu. Alguns caíram de joelhos, sobrecarregados. Alguns falavam em cadências poéticas, louvando a majestade de Deus. Outros cantavam em línguas que talvez nem eles mesmos entendessem. Não era ordenado, era caótico, poderoso e inegavelmente autêntico. O som era uma cacofonia de 70 vozes em êxtase espiritual, misturado com o som do vento divino. Era a validação pública de Deus. Mas o texto acrescenta uma coda teológica crucial. Profetizaram, mas nunca mais o fizeram. Isso é vital. Este não era o nascimento de um novo ofício de profeta para eles. Foi um evento singular de validação. Foi a ordenação pública de Deus, provando ao povo e a eles mesmos que aqueles homens agora carregavam a mesma unção de Moisés. A partir daquele dia, quando eles falassem julgando e liderando, o fariam com a autoridade do Espírito de Deus. Enquanto este evento sísmico ocorria na tenda, a história toma um rumo inesperado. A câmera corta para o meio do vasto acampamento, longe do círculo sagrado. 2 homens, chamados Eldade e Medade, estão em suas tendas ou talvez no meio do mercado do arraial. O texto nos diz que eles estavam entre os inscritos na lista dos 70, mas por alguma razão não saíram à tenda. A Bíblia não diz por quê. Estavam com medo? Estavam ocupados com algum dever? Não sabemos. Mas o que importava era que seus nomes estavam na lista de Deus. E a estrutura humana não limitaria a soberania divina. De repente, ali mesmo, no meio da vida cotidiana do acampamento, a mesma energia, a mesma luz, o mesmo espírito que atingiu os 70 na tenda, atingiu Eldade e Medade. E eles começaram a profetizar. Eles foram tomados pelo mesmo êxtase divino, falando as maravilhas de Deus em voz alta, longe da tenda, longe de Moisés,
longe do protocolo religioso estabelecido. As pessoas ao seu redor ficaram chocadas, depois assustadas. Isso não deveria estar acontecendo ali. Um moço, um jovem zeloso e literalista, viu aquilo. Ele entendeu que aquilo era uma quebra de protocolo. Ele correu. Vemos o jovem correndo desesperadamente pelo acampamento, levantando poeira, desviando de tendas e animais. Ele não parou até chegar à tenda do encontro, onde a profecia dos 70 estava começando a diminuir. Ele irrompeu no círculo sagrado sem fôlego e gritou sua notícia. Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, o leal assistente de Moisés e comandante militar, ouviu isso. Seu rosto, sempre sério e focado, fechou-se em raiva. Josué era um homem de ordem, disciplina e lealdade absoluta a Moisés. Ele se adiantou, colocando-se como protetor de seu mestre. Para Josué, isso não era um milagre. Era uma insurreição. Era uma ameaça direta à autoridade centralizada de Moisés. Ele viu aquilo como caos, não como obra de Deus. Ele se virou para seu líder e fez uma exigência cheia de zelo. Moisés, meu senhor, proíbe-os. A tensão era palpável. A autoridade de Moisés havia sido desafiada. Todos esperavam que ele esmagasse essa rebelião espiritual. O silêncio caiu sobre o círculo. Os 70 anciãos, ainda ofegantes do êxtase, olharam para Josué e depois para Moisés. A acusação de Josué pairava no ar, um desafio direto àquilo que Deus estava fazendo. Mas Moisés olhou para Josué, seu protegido, seu futuro sucessor, e seu rosto não mostrava raiva. Havia apenas uma sabedoria cansada, mas profunda. Ele colocou a mão no ombro de seu jovem e zeloso tenente. E então, ele fez a pergunta que redefiniu a liderança espiritual para sempre. Com uma voz gentil, mas firme, ele perguntou: "Tens tu ciúmes por mim?" Essa pergunta foi o clímax teológico de toda a aprovação. Josué acreditava estar defendendo Deus, mas, na verdade, estava defendendo a instituição de Moisés. Ele estava protegendo o protocolo, a ordem, a estrutura. Ele estava com ciúmes pela autoridade de seu mestre, mas Moisés estava focado na obra de Deus. O coração de Moisés, que horas antes estava tão quebrado e exausto, agora se revelava em sua plenitude. Ele não tinha desejo de poder. Ele tinha um desejo desesperado por alívio, por ajuda. E agora que a ajuda havia chegado, ele não a rejeitaria simplesmente porque ela apareceu em um lugar inesperado. Moisés olhou além de Josué, talvez na direção do acampamento onde os dois homens ainda profetizavam, e ele fez sua grande declaração de legado. Não foi uma ordem, mas um desejo, uma oração apaixonada. "Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta", ele exclamou, sua voz se elevando. "E que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles." Naquele momento, Moisés não via Eldade e Medade como rivais. Ele os via como reforços. Ele não viu uma ameaça. Ele viu o início da resposta ao seu próprio desespero. O fardo era pesado demais, e ele se alegrava que Deus o estava distribuindo. Com isso, a questão foi resolvida. A autoridade espiritual não vinha de estar no lugar certo, na tenda, mas de ter o Espírito de Deus. O protocolo de Josué foi subjugado pela soberania de Deus. O texto então se conclui de forma simples. Então Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. A caminhada de volta foi diferente da caminhada de ida. Eles não eram mais um líder e seus seguidores. Eram uma equipe. Os 70, agora 72, anciãos, caminhavam com uma nova autoridade, um novo propósito. E o fardo sobre os ombros de Moisés estava visivelmente mais leve. A revolução espiritual estava completa, mas a narração nos lembra que havia duas promessas feitas naquele dia. A promessa espiritual da liderança compartilhada foi cumprida com graça e generosidade. Mas a promessa carnal, a exigência do povo por carne, ainda precisava ser cumprida, e ela seria cumprida com julgamento. A cena muda. Um som é ouvido no horizonte. É o som de milhões e milhões de asas. A Bíblia diz que soprou um vento do Senhor, um vento sobrenatural que veio do mar. E com esse vento vieram as codornizes. Não foi uma migração natural. O céu escureceu com pássaros.
Elas não pousaram graciosamente. Elas caíram sobre o acampamento como chuva, cobrindo o chão. O texto usa uma hipérbole para descrever a quantidade, dizendo que estavam empilhadas a 2 côvados, quase 1 metro, de altura sobre a face da terra, por quilômetros ao redor do acampamento. E o povo, que havia chorado por carne, agora se lançou em um frenesi ganancioso. O medo de Deus desapareceu, substituído pela cobiça. Eles passaram todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte recolhendo carne. A ganância era total. Eles não dormiram, não descansaram. Eles apenas ajuntaram. O texto observa que aquele que menos ajuntou 10 homens. Uma quantidade inacreditável. Eles estenderam a carne para secar ao redor de todo o acampamento, o cheiro de sangue e morte enchendo o ar do deserto. A provisão de Deus havia se tornado uma obsessão glutona. E então o julgamento caiu. Foi rápido e brutal. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, diz o texto, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo. As pessoas começaram a engasgar. Elas caíram no chão, a carne pela qual choraram ainda em suas bocas. Uma praga muito grande varreu o acampamento. O choro de ingratidão foi substituído pelo choro de agonia e luto. O povo recebeu exatamente o que pediu, mas isso lhes custou tudo. O local daquele massacre recebeu um nome, um memorial sombrio para sua rebelião. Foi chamado de Kibroth Hataavá, que significa literalmente as sepulturas do desejo, ou as sepulturas da cobiça. Eles desejaram a comida do Egito e foram enterrados ali mesmo no deserto. O Salmo 106 resume perfeitamente o evento terrível com estas palavras: E Deus lhes deu o que pediram, mas fez definhar a sua alma. Eles encheram seus estômagos, mas esvaziaram suas vidas. A lição foi selada em sangue. A história de Números 11, das sepulturas do desejo e dos 70 anciãos, não é apenas um relato antigo. É um espelho profundo para as nossas próprias vidas, para a nossa própria liderança e para o nosso próprio esgotamento. Primeiro, aprendemos sobre o perigo mortal do fardo solitário. O esgotamento de Moisés, seu burnout, não foi um sinal de fracasso pessoal. Foi um sinal de que ele estava operando fora do projeto de Deus. Deus nunca pretendeu que um homem ou uma mulher carregasse o peso de sua obra sozinho. Quando sentimos que estamos à beira do colapso, muitas vezes não é porque somos fracos, mas porque estamos tentando ser o único herói em uma história que Deus escreveu para uma equipe. Segundo, vemos que a solução de Deus para o esgotamento não é primariamente o descanso, é a multiplicação. A resposta de Deus ao "mata-me agora" de Moisés não foi "tire férias". Foi "ajunta-me 70 homens". Deus aliviou o fardo de Moisés, capacitando outros para ajudá-lo. Isso nos desafia. Quem são os 70 em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossos locais de trabalho, que estamos impedindo de ajudar porque nos apegamos ao controle? Terceiro, somos confrontados com o teste do zelo. A reação de Josué é tão humana. Proíbe-os. Quantas vezes em nossas vidas protegemos nossa tenda, nossa instituição, nosso departamento, nossa denominação, com tanto zelo que nos ofendemos quando o Espírito de Deus age fora do arraial? A pergunta de Moisés ecoa até hoje. Você está com ciúmes por mim? Estamos protegendo a obra de Deus ou nosso senso de ordem? Finalmente, aprendemos com a generosidade de Moisés. A verdadeira medida da maturidade de um líder não é quantos seguidores ele acumula, mas quantos outros líderes ele capacita e libera. A oração final de Moisés, "Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta", é o antídoto divino para a insegurança da liderança. A história dos 70 anciãos é um lembrete eterno. Deus não busca heróis solitários, ele constrói um povo capacitado. O fardo é pesado demais para um, mas nunca é pesado demais para o Espírito de Deus, quando ele é livre para ser derramado sobre todos. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas e inscreva-se no canal para não perder as próximas profecias.